Já está nos nossos estúdios aqui do Fiscaliza Geral o Maurício Tavares, que é consultor jurídico para negócios. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Alex. É um prazer estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre um tema tão relevante para a comunidade local e para a nossa região. Eu agradeço a oportunidade. Maurício, eu gostaria que você explicasse para quem nos escuta e nos assiste neste exato momento sobre essas medidas do presidente Jair Bolsonaro em relação à Zona Franca de Manaus. O que de fato prejudicou a Zona Franca de Manaus, isso antes do STF se manifestar. Alex, quando a gente fala de Zona Franca de Manaus, a gente precisa pensar em 3 pontos principais. Poderia resumir dessa forma. O regime da Zona Franca foi criado para estimular o desenvolvimento da economia local, para trazer empresas para cá, para estimular a ocupação tanto industrial quanto populacional na época em que foi instituído, e para reduzir as desigualdades regionais. Então, toda medida que for contra esses princípios fundantes da Zona Franca de Manaus, de alguma forma ela vai ferir essa estrutura que foi constitucionalmente garantida. Então, a partir do momento em que vieram decretos presidenciais, por exemplo, reduzindo ou zerando alíquotas de produtos que são fabricados aqui e também em outros estados, você perde a razão fundamental, que é ter uma vantagem competitiva aqui dentro da produção, ter uma diferenciação em nível de tributação aqui em relação aos demais estados brasileiros. Se você mexe com essas alíquotas, a exemplo do IPI, como aconteceu com as últimas medidas presidenciais, se você zera alíquotas de produtos produzidos em outros locais, você tira o motivo de uma empresa se estabelecer aqui na Zona Franca. Você tira a vantagem que é estar aqui em Manaus. Juridicamente, eu gostaria que você explicasse para a população do ponto de vista jurídico isso. A Zona Franca de Manaus ela é garantida pela Constituição de 89. Está lá, no artigo lá da Constituição Federal. No entanto, que todas as vezes que a Zona Franca de Manaus foi atingida por qualquer estado, ou então pelo governo federal, e a gente passou um período também conturbado com a Zona Franca de Manaus, quando o PSDB governava o país, e agora com o presidente Jair Bolsonaro, mas todas as vezes que esbarrou no STF, a Zona Franca de Manaus foi amparada. Exato, Alex. É justamente por isso. Todos os princípios que regem a Zona Franca de Manaus, eles estão principalmente a nível constitucional. Então não adianta qualquer medida presidencial, qualquer medida administrativa inferior à Constituição ferir esses princípios. Para a população entender, as disposições constitucionais acerca da Zona Franca, hierarquicamente, elas estão acima de qualquer ato do Executivo, seja decreto, seja inclusive uma lei promulgada pelo Legislativo. Todos esses atos eles têm que guardar relação com o que está na Constituição. Então, como você bem mesmo trouxe, essa previsão já é antiga. Na verdade, a Zona Franca ela vem nos moldes que nós conhecemos desde 1967, foi abarcada pela Constituição de 88, e desde então esses princípios eles prevalecem e devem ser respeitados. É por isso que toda vez que alguma medida dessas feriu esses princípios, o STF tem amparado a Zona Franca. É uma questão mesmo constitucional. Se é uma questão constitucional, Maurício, por que nós somos tanto atacados? Se todas as vezes que esbarra ali no STF, o STF dá ganho de causa aqui para a Zona Franca de Manaus, mas mesmo assim, eu acho que este ano foi o ano que mais nós fomos atacados. Eu acho que historicamente, desde quando iniciou a Zona Franca de Manaus, nós nunca tivemos ataques tão contundentes em relação para acabar com o modelo Zona Franca de Manaus quanto neste governo do presidente Jair Bolsonaro. Alex, eu arriscaria dizer que o motivo desses ataques contundentes mais recentes, em comparação com outros períodos, se deve ao fato principalmente de efeitos da pandemia, muitas empresas sediadas em outros estados da federação, outros entes federativos, no caso, tentando alguma forma de também estimular mercados locais. Talvez por esse motivo essa insistência recente, mas isso não é um fato recente, como você bem destacou. Então, na verdade, tudo isso se deve a um
pensamento de que um pensamento inclusive mais sedimentado de que os benefícios fiscais que foram instituídos para a Zona Franca de Manaus, na verdade, eles colocariam em xeque outras regiões. Você vê outros centros urbanos que já estão desenvolvidos alegando isso, de que, na verdade, esse São privilégio Paulo, não deveria. por exemplo, a gente fala de São Paulo, que é sempre o exemplo ali de que mais ataca a Zona Franca de Manaus, exatamente, sem ser o governo federal, porque agora nós estamos sofrendo um ataque do estado de São Paulo, que não quer comprar os produtos da Zona Franca de Manaus, que tem o benefício do ICMS. Então tá claro, esse ataque aí é de governo para governo, é de estado para estado, não envolve o governo federal. Mas aí, no meio de um ataque do governo federal, a gente tem também um ataque do governo do estado de São Paulo, o maior estado do Brasil. Alex, é um conflito de interesses e um jogo político de interesses. Você tem os estados se mobilizando, você tem a presidência da República pressionada por esses entes, por governos estaduais. Então, é sempre uma teia e um equilíbrio. E no meio de tudo isso, a gente tem também os interesses políticos, né? Se você comparar o estado de São Paulo proporcionalmente em questão eleitoral e comparar com o estado do Amazonas, é pífio você olhando aí quem mais pode transferir votos. Então, mas além disso, nós estamos falando de empregos. Por exemplo, o que está em jogo quando se ataca a Zona Franca de Manaus? São os empregos. Sim. Empregos que podem ir para os paulistas. Exatamente, Alex. E pegando o gancho da sua fala, além dos empregos, existe também uma preocupação do modelo econômico local. Se você prejudica todo esse arquétipo, toda essa construção constitucional para que a nossa região tenha como se desenvolver em relação às demais, você perde os empregos, mas acima de tudo você perde o modelo econômico que fez com que a nossa região se desenvolvesse. Inclusive, Alex, essa é uma pauta que tem que ser conversada, tem que ser levada à população e, enfim, para os representantes, que muito embora a defesa da Zona Franca ela seja necessária, em paralelo também é necessário debater alternativas para o modelo. Você sabe que é um modelo temporário. Na última prorrogação que tivemos, a Zona Franca teve a sua vigência estendida até 2073. Eu sei que parece muito distante para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, mas para a nossa geração, mas até poucos anos atrás, para a geração anterior, 2023, que era o prazo final, era uma realidade. Então a gente precisa discutir outros modelos econômicos até lá. É necessário. É interessante quando a gente fala de outros modelos, a gente ir um pouquinho mais para a história. Por exemplo, nós fomos o primeiro estado a ter energia elétrica. Verdade. Nós construímos, trouxemos para a construção do Teatro Amazonas peças da Inglaterra, da Europa, enfim. A faculdade de Direito primeira foi a faculdade de Direito do país, enfim, um estado super rico, é o apogeu da borracha, e nós perdemos isso porque nós não investimos em ciência, em tecnologia naquele momento. E nós passamos longos 50 anos na miséria. E fora que a Europa também, hoje em dia, tem várias zonas francas, né? A própria China, né? Exatamente. Exatamente. Alex, irretocável, assim. Na verdade, eu acredito que nós não perdemos. Esse potencial, ele está adormecido. Porque você mesmo cita vários ciclos, momentos em que o nosso estado, a nossa região, teve um boom econômico, exemplo da borracha. Eu acredito que o potencial está aqui através da ciência, da tecnologia, da exploração consciente dos recursos de forma sustentável. E acredito que isso deve ser pauta de debate para que, no momento em que essa vigência chegar ao seu fim, nós tenhamos, de fato, um modelo que possa nos sustentar e, quiçá, até nos alavancar para voos maiores. Doutor, eu gostaria de voltar aqui para que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores possam entender, porque às vezes eles ficam sem entender o que é IPI, o que é PIS, COFINS. Eu gostaria que o senhor explicasse quais são os benefícios que a Zona Franca de Manaus tem e por que torna tão atrativo essa área de livre comércio. Porque às vezes as pessoas que estão nos escutando, elas estão ouvindo, mas não conseguem entender, porque são alguns benefícios e cada um ali tem a sua função. Porque quando a gente atinge o IPI, não é só IPI. Tem o PIS, o COFINS, enfim, eu gostaria que o senhor explicasse aqui pra gente.
Sem problemas. Alex, isso é um tema riquíssimo. Podemos passar horas conversando as minúcias, mas, de maneira geral, né, posso resumir os benefícios da Zona Franca, principalmente nos incentivos federais, quando você tem importação de produtos para a Zona Franca, quando você remete um produto produzido da Zona Franca para outros estados, quando você remete um produto produzido aqui para o exterior e quando você transfere de outros estados para cá. Então, os incentivos eles se concentram nesses tipos de operações. No geral, nós temos isenções de IPI, isenções de ICMS, suspensão de PIS e COFINS. Todos esses tributos, eles incidem ao longo do processo de produção, em diferentes etapas de produção de um produto. Na saída, no seu processo de industrialização. Então, de maneira geral, para a população entender, toda a etapa de produção, venda, comercialização, ela sofre em algum momento a incidência desses tributos. Só que na Zona Franca, dentro dessas operações que eu citei, você tem inúmeros benefícios. E é por isso que é tão atrativo para as empresas se estabelecerem aqui. Tanto é atrativo, não só para as empresas, mas para o setor contábil e tributário, porque o que nós vivemos aqui a nível tributário é completamente diferente do que você tem no restante do país. Então, é um sistema muito rico, com especialidades, especificidades, que também gera essa demanda, inclusive, por profissionais da área para entender essas minúcias e tratar dos problemas que são ligados à Zona Franca. Então, por isso que é tão interessante, porque realmente é uma lógica diferente dentro do Brasil e, ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro, outro dia, deu uma declaração que aqui era um paraíso fiscal. Eu gostaria que você explicasse para quem nos escuta por que aqui não é um paraíso fiscal. A declaração polêmica e, assim, primeiro separar. A expressão paraíso fiscal geralmente é usada com uma conotação negativa. Sim. Mas não necessariamente significa isso. Pelo contrário, é benéfico, né? Isso. A gente não está falando de uma redução de tributos, enfim, de forma... um planejamento tributário ardiloso para você não pagar tributos. Estamos falando de uma previsão constitucional. Então, o nosso legislador, o nosso constituinte, trouxe essa previsão entendendo que era necessário. Quando ele traz como paraíso fiscal, tentando dar uma conotação negativa, se assemelhando àqueles casos de desvio de dinheiro e remessa para ilhas conhecidas, ele está fazendo uma comparação que é injusta do ponto de vista até constitucional, né? Mas, na verdade, é bem interessante... O paraíso fiscal, ele está lá de forma legal, está tudo legal. O problema é o dinheiro que sai roubado ou desviado de caixa 2 e vai para o paraíso fiscal. Por quê? Porque paga pouca tributação. Então, não tem nada de ilegal no paraíso fiscal. O que está ilegal é a forma como você manda esse dinheiro para o paraíso fiscal, não é não, doutor? Exatamente. A transferência do foco do problema que está acontecendo. O problema é o que acontece na fonte, na origem. Exatamente. Interessante, nós estávamos debatendo um assunto que é muito delicado e que, infelizmente, é uma realidade. Digamos, você vê que empresas, comerciantes aqui da região, em questões atinentes à Zona Franca de Manaus, geralmente eles contratam, eles têm assessoria de profissionais contábeis, enfim, até da advocacia tributária mesmo, de outros centros, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. É muito comum você acompanhar as movimentações processuais e identificar essa situação. O que me faz perguntar se na região não existiriam profissionais qualificados. Eu sei que existem. A exemplo do professor Carlos Alberto de Moraes, inclusive referência quando se fala em sistema tributário da Zona Franca de Manaus, você tem inúmeros profissionais aqui na região que têm essa competência para lidar com essas questões que são tão nossas, né? Tão próximas a nós. E é uma pena que nesse cenário competitivo as empresas ainda recuam para profissionais de outros estados. Então é necessário que, pensando nessas oportunidades, a gente consiga explorar um debate até para incentivar o estudante, a pessoa que está ali fazendo contabilidade, direito, incentivar que conheça os mecanismos da Zona Franca de Manaus, que conheça as minúcias, porque eu não tenho dúvidas que em pouco tempo esse pessoal vai estar dando suporte, assessorando o que é nosso. O senhor fala de emprego e traz uma polêmica para cá, porque na verdade quem trabalha ali no chão da fábrica são os amazonenses.
os paraenses, são os brasileiros que escolheram o Amazonas para morar. Mas na questão de organização, de administração, geralmente essas empresas trazem de fora os profissionais. Esses profissionais não estão aqui na nossa região. Ou seja, os empregos com os salários maiores na Zona Franca de Manaus, eles são de pessoas, até de países que não é o Brasil. Então, aí o senhor traz esse debate. Esse debate é muito importante para que nós possamos, por exemplo, nos perguntar se é falta de mão de obra qualificada aqui no estado do Amazonas. E o senhor já disse que não é. Mas quando a gente entra nesse debate mais profundo, inclusive com representantes dessas empresas, eles alegam, não, é falta de mão de obra. É complicado o tema, né? A gente sabe que existem profissionais qualificados aqui no mercado, mas por questões, inclusive, estratégicas, acabam indo para outros estados e outras pessoas de outros estados vêm para cá. É muito comum, inclusive pessoas do Nordeste virem para cá, ocuparem cargos ligados à tecnologia, cargos importantes nessas empresas que aqui estão sediadas. Então, além da questão do modelo econômico, que a gente precisa discutir como uma alternativa, porque a Zona Franca é um modelo, a princípio, temporário, a gente precisa discutir isso, mas também é preciso discutir uma forma de reter esses talentos, essas pessoas que, com certeza, não seria falta de qualificação, é mesmo uma questão de valorizar a prata da casa, buscar evidenciar esses profissionais, trazer à tona esses profissionais para o debate. A mesma oportunidade que você está me dando para falar para a população aqui, acredito que é fundamental que outras pessoas também venham, conversem sobre o tema, porque eu acredito que é assim, através desse debate público, que você valoriza quem é daqui. Eu listei exemplos de profissionais aqui, professores, especialistas em Zona Franca de Manaus, e acredito que, enfim, existem outras pessoas também capazes de atender a nossa demanda. Posso citar inúmeras oportunidades, assim, do ponto de vista mais técnico, a nível de atuação. Você tem, por ser uma região diferente em comparação ao restante do Brasil, você acaba gerando interpretações diversas, oportunidade para teses, enfim, é um campo muito rico para debate. Eu cito muito o pessoal da área contábil e tributária, porque quando a gente fala Zona Franca especificamente, a gente concentra os benefícios nesse universo. Então tem muito campo para explorar. Se você me permitir, eu posso até citar algumas. Por favor, cite. Algumas oportunidades dessas. É interessante a gente falar dessas oportunidades, até para que a população... Porque, olha só, quando se ataca o modelo da Zona Franca de Manaus, a primeira coisa que diz é o seguinte, mas a Zona Franca de Manaus existe há muito tempo e nunca os políticos daqui conseguiram criar uma alternativa econômica para a economia do Amazonas. A gente teve várias tentativas. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, Amazonas Verde, enfim, foram várias tentativas de se criar um modelo econômico, uma matriz econômica para desenvolvimento da região amazônica, daqui do nosso estado do Amazonas. Mas nenhum deu certo. E eu gostaria que o senhor falasse e também falasse dessas oportunidades profissionais. Do ponto de vista geral, oportunidades de mercado mesmo, eu acredito que um dos caminhos que deve ser valorizado é o da tecnologia. Você tem grandes institutos sediados aqui em Manaus, grandes empresas que promovem educação em tecnologia, mas você ao mesmo tempo vê pessoas de outros estados vindo para cá ocupar esses postos. Então, acredito que para o amazonense, para o regional, para a pessoa daqui que se interessa pelo ramo de tecnologia, para investir nessas carreiras, porque aqui existem postos de trabalho com oportunidades muito boas. Para quem atua, para quem é advogado, para quem é contador, para quem atua em serviços que são coligados à atividade empresarial, como eu falei, as especificidades da Zona Franca geram uma demanda incrível. Vou citar um exemplo aqui, prático. Há poucos anos atrás, em julgamentos dos tribunais superiores, houve uma decisão que permitiu o creditamento de IPI quando uma empresa compra insumos daqui da Zona Franca. Qual era a ideia geral? Você só pode pegar créditos de IPI se na operação anterior você tiver um recolhimento de IPI. Só que aqui na Zona Franca existe a isenção de IPI. Então, os tribunais superiores ajustaram a ideia para dizer, não, tudo bem, não tem IPI antes,
Mas como é da Zona Franca, como é necessário haver essa valorização, essa proteção, você pode se acreditar. Então isso é um exemplo. Então você tem muitos trabalhos aí relacionados à consultoria para ajudar empresas que compram insumos daqui a fazer economia do ponto de vista tributário e legal, inclusive. Você tem outras questões também. O Tribunal Regional Federal da nossa região, por exemplo, acolheu uma tese muito interessante, que é o seguinte: nas importações de produtos para a Zona Franca de Manaus, usualmente se recolhe o PIS e COFINS em importação. É uma modalidade diferente de PIS e COFINS. E o que acontece? O Brasil ele é signatário de um acordo internacional, chama Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Inclusive, esse acordo ele foi internalizado na forma de decreto. O que acontece? Basicamente, em resumo, esse acordo internacional ele diz que toda mercadoria nacional, todo o tratamento dado à mercadoria nacional, ele tem que ser dado também à mercadoria que é importada. Quando um Estado manda uma mercadoria para cá, ele não sofre a incidência de PIS e COFINS. Então, por conta desse acordo internacional, quando você importa para cá, em algumas situações específicas, você também não teria que pagar. Só que isso não está previsto de forma expressa, você tem que discutir isso. Então, para você ver, são oportunidades que para o profissional contábil, o advogado tributarista, se ele... E é uma profissão que não é uma profissão, tipo, quando o estudante ele de direito, ele pensa logo, vou ser criminalista. Vou tirar bandido da cadeia. É a primeira coisa que fascina logo. E a gente percebe, não, vou lá cuidar ali do bandido que entrou na cadeia, que são os advogados de pau de cadeia. Nada contra, tá? Pelo amor de Deus. Digno, é um trabalho digno. Mas é tipo jornalista. Quando você faz jornalismo, você entra na faculdade, você pensa assim, eu vou ser o Bonner. Eu vou apresentar o Jornal Nacional. Tu não pensou assim? Eu pensei, na verdade, eu pensei em ser apresentadora desde sempre, né? Eu brincava que eu era apresentadora. Tu sabia que eu nunca pensei em ser apresentador? Sério? Eu gostava dos bastidores, eu gosto até hoje dos bastidores. Mas eu também gosto. Produção também é uma outra coisa que me chama muita atenção, documentário. E outra coisa que fascina no jornalismo, pra gente falar dessa questão do advogado, é a questão de cobrir polícia. Porque polícia dá muita audiência. As pessoas que estão em casa gostam de polícia. Quem saber quem morreu, saber da vizinha que deu porrada no marido. Enfim, as pessoas gostam disso. Você percebe que os programas que têm mais audiência em nível Brasil são programas policiais. O programa que tem menos audiência são os programas que debatem esses temas importantes para a sociedade brasileira, para a sociedade amazonense, como é esse que nós estamos debatendo. Então, o advogado tributarista, por exemplo, quando você olha naquela profissão, não sei, talvez é muito difícil, enfim, as pessoas não olham diretamente para ele, vão olhar logo ali para o criminalista. É porque as pessoas elas já têm um certo preconceito, né? Tributário, aquela coisa tributária. Eu sei disso porque eu fiz contabilidade e eu cheguei a estudar direito tributário na contabilidade porque a gente precisa, né? Tu sabe que até que me fascinou? E eu achei muito legal, só que a galera que estudava falava, não, direito tributário já é um pouco mais... E lá onde eu estudava também tinham pessoas que faziam direito e eles sempre falavam, eu quero ir para o direito criminalista, né, que fala, e não o direito tributário. Eu sempre pensei, gente, se eu fosse advogado, eu acho que eu seguiria pelo ramo tributário. Porque justamente, além de entender melhor sobre as coisas, dá dinheiro. Não, eu vou citar um exemplo claro aqui, olha. A gente critica muito o Grupo Atem aqui por não pagar PIS e COFINS, mas tem que se parabenizar, por exemplo, os advogados. Exatamente. Do Grupo Atem. Tem aqui que abrir aqui uma aspa e dizer, pô, parabéns, vocês viram um negócio onde ninguém viu. Eles entraram com uma liminar no STJ e estão amparados por essa liminar há 5 anos. E há 5 anos eles não pagam imposto, PIS e COFINS, para o governo do estado do Amazonas, e já lucraram 200 milhões de reais. Esse dinheiro eles vão comprar a refinaria de Manaus, a Isaac Sabá. Ou seja, advogado, tributário. Olha, fantástico. Eu não culpo essa paixão que existe do estudante pelo direito penal, porque aos olhos da mídia é o que chama atenção. As
pessoas são fanáticas por séries policiais, por séries jurídicas criminais, você vê no Netflix, enfim, em outras plataformas, que isso chama atenção, as pessoas gostam, e isso é muito evidenciado. Mas, por outro lado, existem outros ramos do direito, como o direito tributário, que são tão fascinantes quanto. Não são tão evidenciados. Assim, acho interessante desmistificar essa coisa do complexo e trazer mais pro... Tá no dia a dia isso. Verdade. Tá no consumo, tá nos itens que você leva para sua casa, tá naquilo que você presta como serviço, tá na sua vida. Existe um jargão muito repetido que na vida só não tem escapatória para a morte e para os impostos. A gente paga sempre. Então, veja como isso toca a nossa vida. Então, acho interessante. Eu me interessava também academicamente pelos temas de direito penal. Eu era apaixonado pelos júris simulados, aqueles casos famosos simulados na época como estudante. Mas o ramo empresarial, tributário, sobretudo, ele é muito interessante, ele é muito rico. Gera muitas oportunidades. Você mesmo citou o caso dos advogados do Grupo Atem. E é importante separar o trabalho dos efeitos, né? Claro, porque aí no meio de tudo também tem uma questão política também, né? Isso. Mas é mérito de quem fez a peça, de quem estudou. Por exemplo, tem o dispositivo, o artigo da Zona Franca de Manaus veta completamente a questão que envolve derivado de petróleo. Mas mesmo assim, eles conseguiram esse incentivo, mérito, mas que precisa também ser discutido do ponto de vista jornalístico, né, e do ponto de vista da sociedade. Direito tributário é isso, é detalhe. Você tem inúmeras situações, eu cito exemplos, por exemplo, de clientes que faziam operações com castanhas de caju, mas que para cada tipo de caramelização existia um tratamento tributário diferente. Então, levar esse conhecimento ao cliente, explicar essas minúcias, é o que mostra para mim o quão rico é esse universo. Você vai pensar, poxa, caramelizei um item, só por isso ele tem um tratamento tributário diferente? Sim, é assim que funciona na prática. Então, é interessante. Colocou é bem interessante. Embalagens também. Botou a embalagem, aumentou, reduziu, a depender da... Aí a gente está falando de tributário, a gente está falando de impostos, diretamente, né? Para que a população possa entender de forma mais... O que é o advogado tributarista? O que ele faz? Porque a gente está falando muito desse tema, mas talvez quem está nos escutando neste exato momento não sabe o que faz um advogado tributarista. Posso te resumir da seguinte forma, Alex. O advogado tributarista, ele existe para te dar a certeza de que você vai recolher aquilo que você deve, na quantia que você deve, no prazo devido, sem excessos. Ele existe para te ajudar a fazer economias dentro da lei, planejamento dentro da lei, e ele existe, sobretudo, para garantir que essa atividade do Estado de arrecadação, ela não seja exercida de forma voraz sobre o teu patrimônio, sobre a tua vida. Então é para isso que existe o advogado tributarista, para passar essa segurança de que o teu patrimônio ele vai estar sendo recolhido pelos cofres públicos da maneira como deve ser. É interessante também que tu tocou num outro tema bem importante, a gente tem 1 minuto para terminar aqui esse bloco, que foi a questão da tecnologia. E a gente percebe que a Índia, por exemplo, é um país que tem vários profissionais de tecnologia. Inclusive, eu contrato um indiano para fazer a questão de site, aplicativos, tecnologia. Eles são muito bons em tecnologia. E o brasileiro e o amazonense, a gente não vê amazonense falando em tecnologia. E é justamente isso, retomando o ponto da nossa conversa no início. Não tem por que o amazonense não falar de tecnologia. Você tem grandes centros de referência aqui, o próprio Instituto CIDIA, enfim, exatamente. Outros centros de referência. Eu convivo com muitas pessoas ligadas ao ramo da tecnologia. E eu enxergo isso não como distante, tá logo aqui perto da gente, né? Não vamos muito longe, gente. O secretário municipal de trabalho da Centemp, eu só não recordo. O Radi, ele chegou a conversar com a gente. Diz aqui que no programa, mão de obra de um salário de até 11 mil reais. De 11 a 8 mil reais. Não tem profissional para esse mercado. Programadores, pessoal de designer, os designers de UI UX, né, que eles chamam. Experiência de 3D usuário, também, essas coisas. E tem centros de referência, tanto de trabalho quanto de formação.
Então, eu acho que, na verdade, o que falta é mostrar que esse caminho, ele é interessante. As pessoas não têm esse conhecimento. As pessoas pensam em programação, tecnologia, Zona Franca, isso tudo me parece tão distante. Não é. Não é. Vamos de matéria, Nanda Chama? Vamos de matéria. Vamos assistir então, Rodrigo. É uma matéria que eu fiz a respeito do Ministério Público que vetou o show lá em São Sebastião da Tumã? Não, em Borba, desculpa. Vamos assistir? Bora. É essa daí? Então vamos chamar a matéria. Vamos de matéria. Tem matéria aí. Em representação enviada ao Procurador-Geral da Justiça do Amazonas, Alberto Nascimento Júnior, nesta quarta-feira, o Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção pediu que o Ministério Público do Amazonas investigue as contratações de artistas de renome nacional pelas prefeituras do interior do Amazonas, feitas com restrições indevidas à publicidade e competitividade. De acordo com o comitê, as prefeituras estão optando pelo pregão presencial, em detrimento de pregão eletrônico. Para o comitê, na maior parte das vezes, essas contratações são efetivadas diretamente sem licitação, o que por si só não se mostra irregular, pois visam concretizar o direito ao lazer, que é um direito social com sede constitucional. Segundo o comitê, ao consultar as contratações, não se tem notícias de que elas foram disponibilizadas nos respectivos portais da transparência das prefeituras ora representadas, o que constitui ilegalidade que deve ser apurada. Além das restrições indevidas à publicidade e competitividade e opção pelo pregão presencial, o comitê suspeita da possível inexistência de exclusividade nas contratações diretas, na forma que impõe a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Para a entidade, os gastos efetuados com as contratações dos shows representam um grande descompasso com a realidade vivida pelos municípios amazonenses. Eu vejo como sendo uma boa iniciativa, porque essa representação busca, na verdade, a utilização racional dos recursos públicos por parte das prefeituras. O que se quer, em última análise, é o respeito na utilização do dinheiro do contribuinte. E o que nós observamos é um descompasso entre esses gastos e essas contratações de artistas de renome nacional e a realidade vivida pelos municípios. O que se vê são indicadores sociais baixos, são escolas públicas municipais sem bibliotecas, sem ar-condicionados, enfim, sem estrutura. Então, nós entendemos que a partir do momento em que o gestor, em que o prefeito elege como prioritário o gasto, a despesa com cachês de artistas, em detrimento de outras necessidades mais importantes, mais prementes, mais urgentes também, isso se torna uma ilegalidade que é passível de ser sanada pelo Ministério Público. A entidade solicita ainda o encaminhamento da representação de modo a instar as demais promotorias de justiça do interior do Amazonas a apurarem fatos semelhantes nas respectivas cidades, quais sejam a contratação de shows e de insumos necessários à realização das festividades e omissão em alimentar os portais de transparência com esses dados para atuar preventivamente nesses casos. Gente, eu quero aqui parabenizar a Rádio e TV Onda Digital, porque todas as prefeituras do estado do Amazonas que fizeram um show com dinheiro público, contratando artistas nacionais, nós denunciamos e encaminhamos para o Ministério Público do estado do Amazonas e também para o Tribunal de Contas do estado do Amazonas. E agora, o Ministério Público vai investigar todas as prefeituras do estado do Amazonas que fizeram um show nacionais com dinheiro público. Que fizeram o que vão fazer, né? Exatamente. Não sou contra a cultura, que fique claro aqui. Mas acho que depois de uma pandemia, que nós estamos saindo, que tudo está caro. Tudo, exatamente tudo. Lá na Argentina tem uma recessão. Completamente. Não tem diesel na Argentina. E aqui nós estamos à beira do colapso do diesel. Gasolina muito caro, carne, peixe, ovo, pão de cada dia. E tem um detalhe, estamos na temporada de cheia. Exatamente. E
o Amazonas é um local que ou é chuva ou é sol. Exato. E, além de tudo, sabe o que é surpresa, Maurício Tavares? Falar que os prefeitos dizem assim, eu fiquei surpreso com a enchente. Como assim, gente? Todo ano tem. Todo ano tem. Vai ter daqui a 1000 anos enchente. Todo ano é a verba destinada para as famosas pontes, né? Exatamente. Todo ano a gente vê. Mas ninguém se prepara, ninguém se organiza para isso. E o que a gente eu tô surpreso com isso. E o que mais. Assim, geralmente quem faz essas reportagens, né? Eu faço essas reportagens também. E eu fico boba de ver, gente, com tanta coisa faltando no interior, com tanta prioridade que deveria ser prioridade, como já diz, né? Não, vou fazer um show. Eu fiz uma matéria, agora recentemente, doutor Maurício, lá no município de Caracaraí, lá em Boa Vista. Olha só, tem uma escola municipal lá, a escola municipal é de madeira e cerca, e tá faltando cerca. E em frente à escola é uma rua de barro, que quando chove alaga. Nossa. Sabe quanto foi que gastaram num show lá? Com a banda Magníficos. Não só com a banda, obviamente, com a estrutura do show. Toda. R$1 milhão. Meu Deus. Não seria suficiente, né? Aí eu fui pesquisar quanto custa uma escola padrão para 250 alunos, de manhã e à tarde, 500 alunos. R$1.200.000. Ou seja, mais R$200.000 se fazia uma escola e tirava os alunos. E olha só, a escola fica em frente à BR-174. Olha aí. Gente, aí fui mais. E fui aquela lá. escola que chovia dentro também, que nós mostramos. Exatamente, lá é outro local lá. É Caracaraí lá também. Caracaraí lá também. Enfim, é impressionante como se gasta dinheiro público. Aí o Ministério Público está investigando lá também essa questão. Só que lá com um problema maior. Porque nós entregamos o quê? Nós entregamos a escola. Olha, a escola como é que tá. Os pais não estão levando os estudantes para a escola porque tem medo, são crianças que não tem cerca, corram para a BR e morram. Entendeu? Então, é impressionante o que acontece, não só aqui no estado do Amazonas, mas também no Brasil, em relação a usar dinheiro público para contratar show. É surreal, Alex. Inclusive, e aí, parabenizando o trabalho, porque é só assim que a gente consegue combater esses absurdos. É inacreditável a forma como as prioridades são pautadas, né, na administração pública no geral. Não é problema exclusivo daqui, a gente vê isso em... Não é um problema Brasil. É um problema Brasil. É um problema Brasil essa questão. Nada contra. Eu não tenho nada contra os artistas. O problema é o período. Por que não faz uma parceria público-privada? É importante para os empresários do ramo privado. Tem um show, não é não? O Tomás Nogueira acabou de chegar aqui. Não é verdade? Agora o Ministério Público está agindo com as prefeituras que estão contratando shows nacionais. Achei interessante a manifestação da Marília, que faleceu. Ela disse que se ofereceu para fazer shows gratuitos para divulgar algumas prefeituras, para divulgar a atividade econômica, o turismo, e foi negado. Então achei muito interessante. Ou seja, existem outras possibilidades de você trabalhar isso aqui dentro dessas parcerias que você acaba de se referir, e não é o melhor uso do dinheiro público, não. Eu acho que a gente tem de estimular a cultura, tem de utilizar na cultura, mas dentro de alguns critérios que claramente não são esses que estão sendo utilizados hoje. E sabe o que é interessante para esse debate aqui? O interessante é que o artista local, ele vai ali para receber R$2.000, R$3.000. Aí o artista nacional, ele veio aqui para receber um cachê exorbitante de uma prefeitura que não consegue construir uma escola, que o transporte coletivo pega fogo quando está levando o aluno para a escola, que falta remédio nas unidades básicas de saúde. Enfim, cara, é um problema. Fizeram uma pergunta, não, mas o artista tem culpa? Eu acho que é a percepção. Se eu estou atendendo uma cidade de 40 mil habitantes e vou fazer um show e cobro R$1 milhão, isso é de absoluta desproporcionalidade. Então há que ter, digamos, algum critério também. Olha, eu não vou citar um artista aqui, mas é um artista sertanejo, cobrou para uma prefeitura de Boa Vista que tem 11 mil habitantes, R$800 mil.
800 mil reais. Aí, com o show, a estrutura, tudo vai custar 1.600.000 reais o show. É impressionante. 11 mil habitantes. 11 mil habitantes. Aí a gente fica pergunta, pô, como é que consegue esse dinheiro? Pois é, então há de ter critérios, né? Exatamente. Mas olha, o Tomás Nogueira chegou aqui e nós vamos falar agora nesse bloco sobre matrizes econômicas. Assim, a gente está falando da Zona Franca de Manaus e chegou muitas mensagens aqui, porque que não se criou uma matriz econômica diferente da Zona Franca de Manaus. Por quê? E a população se pergunta isso. Foram unânimes ali, chegaram ali 10 mensagens perguntando: mas se critica o presidente Jair Bolsonaro? E aí a gente percebe que é ali os fãs ali, os seguidores do presidente Jair Bolsonaro comentando. E é um argumento deles, e é um argumento legal, legítimo, e eu respeito o argumento. Por que não se criou matrizes econômicas aqui no estado do Amazonas até hoje, Tomás Nogueira? Na minha visão, a gente precisa distinguir algumas coisas. A pergunta, eu tenho dito sempre, usando as palavras que você usou, é absolutamente legítima. É absolutamente legítima. Mas não exclui em nenhum ponto a responsabilidade sobre a crise atual. Até porque o procedimento adotado pelo governo também não foi antecedido por nenhuma iniciativa de colocar uma alternativa de diversificação da matriz econômica. Então, vamos só separar as coisas. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho trabalhado com esse tema, a sociedade amazonense tem discutido há mais de uma década a diversificação da matriz econômica. Eu vou repetir o que disse aqui na vez anterior. É mais fácil falar do que efetivamente fazer. Esse é um primeiro ponto. A matriz econômica com base na economia de recursos naturais, ela não é tão simples. Se fosse assim, os outros estados da região que não têm um polo industrial, especialmente o Pará, que tem uma dimensão mais parecida com a nossa, teria já embarcado. Eles não são menos inteligentes, pelo contrário, são bastante empreendedores. Mas isso é uma questão de que ele não fez. Isso é uma questão extremamente complexa. Então vamos por partes. Primeiro, há muito tempo que a gente discute isso. Segundo, quando você tem realmente uma atividade econômica tão intensa, você está focando ali. Terceiro, eu queria lembrar, olha, ontem eu li no jornal inglês que a Arábia Saudita está começando um trabalho de diversificação da sua matriz econômica para além do petróleo. Como já fizeram outros da região, a Arábia Saudita é o maior produtor, o maior país, território, interessante esse tema, porque a gente vai perguntar, é um país extremamente rico por causa do petróleo e está pensando em diversificar. Muito bem. O primeiro ponto que se levantava era: olha, a Arábia Saudita tem de começar agora, porque isso não surte efeito em 1 ou 2 décadas. Para você ter a noção do tamanho da necessidade. Então é a mesma coisa. Os amazonenses têm uma certa dificuldade, quem não é do meio, de ter a dimensão do que é o polo industrial de Manaus. Então, para isso, eu sempre citei aqui, vou citar de novo, que não sou eu, mas é uma coisa pública, do professor Jaime Benchimol, que ele utiliza o seguinte: se você tivesse a atividade que o Brasil todo tem de turismo, centrado na cidade de Manaus, ainda não chegaria perto. Foi o que eu falei. Então a gente precisa ter noção da dimensão disso. Agora, é preciso começar. É preciso começar para que você faça. Segundo ponto é que eu digo o seguinte: mesmo eu não estou passando o pano para administrações anteriores, mas veja bem, como é que a gente vai pensar em trabalhar na diversificação da matriz se você está trabalhando para subsistir? Tem ameaças constantes, o tempo todo você foca nisso. Agora, um erro foi cometido quando teve agora no final do ano passado, a discussão sobre uma nova lei de incentivos fiscais. Nós defendemos que essa lei já incluísse mecanismos de indução às atividades de diversificação, mas ela passou muito rápido na Assembleia. Então eu acho que quando a gente está vivendo este momento,
é para atentar que as medidas têm que ser tomadas a seu tempo, fora da pressão momentânea. Então isso, nós perdemos uma oportunidade. Agora, digo de novo, não é tão fácil, tão simples. Vou voltar no caso concreto. A gente fala em piscicultura, nós falamos em energia solar, por exemplo, que são dois campos muito interessantes dessa diversificação. Mas, doutor, os dois são área demandante. Você não pode fazer piscicultura nos leitos naturais. Você vai fazer piscicultura onde? Se você fizer piscicultura em lâmina d'água, significa que você vai derrubar a floresta para fazer piscicultura. Então isso também tem um impacto ambiental. Só vai se fazer essa diversificação nos termos conceituais que estão sendo propostos com muita tecnologia, com muita ciência. É preciso ser interessante. Tem iniciativas muito interessantes no sentido de explorar os nossos recursos naturais. Eu tomei conhecimento há pouco de um programa, de um produto que é o Guaraná original e orgânico, porque aí aprendi que há agora as outras variantes, até desenvolvidas pela Embrapa, mas há aqui está comercializando com a comunidade Saterê Maué, empoderando aquela comunidade, gerando recursos, inclusive focado no mercado externo. Eu acho que nós temos de aprender que o novo modelo ele vai ser extremamente pulverizado. É interessante, é o que o doutor Maurício Tavares falava no bloco anterior, que inclusive ele falava até da tecnologia, né, doutor? E na verdade, se pararmos para pensar nas vocações naturais da nossa região, ainda assim não é suficiente. O Tomás destacou isso brilhantemente, que mesmo que a gente pense nessas vocações, essa transição, essa alternativa, ela não é tão simples. Ela é sempre tocada, deve ser sempre tocada pela tecnologia, porque existem questões de proteção, de sustentabilidade. Então não é apenas retomar ao que nós conhecemos historicamente como produção econômica, mas olhar isso sobre os olhos da tecnologia e da inovação que nós estamos acompanhando atualmente. Aí, Tomás, é interessante, as pessoas falam turismo. É ótimo investir no turismo, mas o turismo todo do Brasil não chega nem próximo do que a Zona Franca fatura, por exemplo. Mas aí é o ponto. Isso não implica que nós não trabalhemos. A gente tem apenas de ajustar as expectativas de forma correta. Então, de novo, e para aqueles que fazem essa crítica, esta diversificação é para somar. É para somar, não é para substituir. Se nós tivermos, inclusive, quando a gente soma, a gente tem ganhos. Se você mensurar até pelo PIB, você vai ter ganhos sensíveis. Se você quiser fazer uma substituição e atravancada, digamos assim, como foi feito agora, você tem primeiro uma depressão econômica, porque você não vai ter atividade bastante suficiente. Então a gente pode somar. Nesse sentido, sim. Aí você pode trazer o turismo de forma mais eficaz para dentro da matriz, entender a sua dinâmica, mas é preciso ajustar a expectativa. É ganho, né? E há diversos níveis de ganho. Eu tenho uma proposta há algum tempo de que a gente precisa no turismo quebrar a inércia. Qual é um caminho que eu entendo que funciona? O turismo de evento. Se Manaus tiver um evento a cada semana, 52 eventos, tá certo? Você começa a ocupar a rede hoteleira, você começa a ter consumo, você começa a ter público e você começa a ter a construção de alternativas. Manaus funcionará como uma porta para o turismo da floresta. Por outro lado, há equipamentos turísticos, já é um consenso que você precisa dotar a cidade de Manaus de outros equipamentos turísticos. O Teatro Amazonas é um negócio sensacional, mas você precisa ter... Nós estamos na maior floresta tropical. Nós precisamos ter um aquário, como você tem em outras partes do mundo, que seja tão interessante. Você precisa ter um zoológico. O esforço que foi feito ali no SIGS é muito bom, mas você precisa ter algo como um zoológico parque. Por que não um zoológico, sei lá, como o de San Diego, que todo mundo vai, esse tipo de coisa. Agora, como é que tu rompes essa inércia? Põe público, põe turista. Se eu chegar na minha categoria profissional e propor que o meu congresso anual seja feito em Manaus, eu ganho das outras propostas. Então, o turismo de evento é o primeiro passo concreto de uma diversificação.
aí você põe de novo, já gera atividade econômica, já gera público, já gera renda, e isso vai para as outras atividades. Isso tudo é em paralelo. Isso não exclui, né, a expansão do turismo de selva, a qualificação desse turismo em outros segmentos. Então, são coisas que vão se capilarizar de forma muito diversa, né? Mas nenhum deles é a pílula mágica que vai resolver todos os nossos problemas. E aí eu quero pontuar, que lembra aqui uma coisa aqui. Citam sempre também nessa diversificação o estado do Pará, de novo, inclusive a mineração. Eu quero lembrar que a mineração, quando nós estávamos no banco dos escolares, a maior exemplo de mineração era a Serra do Navio, no Amapá, né, que naquela altura o Ludwig era o homem mais rico do mundo, mercê até dessa exploração. Quando ela acaba, ela não deixa muita coisa. Ela deixa o buraco, né? O estado do Pará, e eu sei que vocês falam com o Pará, tem uma exploração mineral fortíssima, mas, de novo, ela deixa 0 de ICMS, de receita estadual, porque é direcionada para exportação, tem uma taxa de emprego, que é uma atividade altamente mecanizada, baixa, certo? Então a gente tem de ter critérios e análise de cada uma dessas atividades. O turismo, por outro lado, é isso que eu quero fazer, a junção de duas coisas, tem uma geração de emprego mais eficaz. Eu gostaria de agora falar com o Maurício Tavares em relação à tecnologia. O Maurício falava em relação à tecnologia, e a gente falava que geralmente a gente ou traz essa tecnologia de outros países, eu citei a Índia como exemplo de um país forte na questão da tecnologia, ou traz de fora, por exemplo, São Paulo, do Nordeste, para cá, para a Zona Franca de Manaus. E quem comanda os primeiros postos de trabalho da Zona Franca de Manaus não são amazonenses, são pessoas de fora. E o Maurício falava sobre isso no último bloco. Bom, exatamente. Até o Tomás pode acrescentar. É um ponto interessante, porque embora a Zona Franca gere empregos a níveis mais operacionais, você tem os postos mais altos ocupados por pessoas que têm formação de fora ou são, enfim, de outras regiões do país. E a tecnologia, acredito eu, inclusive o Tomás citou isso, além de tocar esses outros setores econômicos que podem servir como alternativa de matriz para somar, ela também é um impulsionador para que jovens, talentos, enfim, profissionais busquem essas carreiras para atuar aqui. Porque, inevitavelmente, tudo está tocado pela tecnologia. Os postos de trabalho, as matrizes econômicas. Então, a gente tem que pensar no que a gente sabe fazer com as nossas vocações, mas de maneira inteligente, não é simples. Tanto pensando em matriz econômica, quanto na efetivação, na melhora, digamos assim, na ocupação dos postos de trabalho por pessoas locais. Alex, me permita, claro. Sabe aquela história que o diabo é velho, não é porque ele é sabido, mas é porque tem tempo, né? Durante 33 anos, já se foi, andou por andar de cima, eu tinha uma companheira que trabalhou com a questão de recursos humanos. E nós convivemos com algumas, acompanhamos diversas situações. Por exemplo, quando as empresas motocicletas chegaram em Manaus, elas trouxeram 100% dos seus quadros diretivos, 100% dos seus quadros diretivos do Japão. Nós não tínhamos conhecimento acumulado, nós não tínhamos essa massa formada. Minha esposa trabalhou numa empresa paulista. É a Itautec. Hoje já não existe mais de tecnologia, né? Vamos citar aqui muito claramente. Você sabe que toda a direção era de São Paulo, exceto ela, que era a diretora de recursos humanos. Era uma situação, então, aqui, toda semana, chegava um rancho via aérea para cada um dos diretores. Então, é interessante mostrar que isso acontece em diversos níveis. No entanto, o que é que falta e que nós tivemos, é isso que eu quero já, uma certa evolução, né? A tendência nacional é justamente, a tendência geral, inclusive internacional, é levar os quadros, para levar a cultura da organização. Isso aí, minimamente, você precisa levar a cultura da organização.
Mas será que aquela sociedade tem quadros bastante suficientes? Então eu quero dizer o seguinte, hoje o quadro já é melhor, mercê da formação que nós temos da UEA, da UFAM e das entidades superiores particulares. Hoje nós já temos um ecossistema muito melhor. Isso é muito importante. A nossa capacidade agora é de reter talentos, porque essa é outra dificuldade. Nós somos uma sociedade também que, quando forma tão bem quadros, a gente consegue, às vezes perde o talento para fora de Manaus. Então, esta situação está mudando, mas fundamentalmente é a formação, é a qualificação. Agora, por outro lado, nessa área de diversificação, nós temos pérolas, digamos assim, em termos de conhecimento científico, que precisam ser resgatadas, que precisam ser trabalhadas. Há aí uma crítica em geral ao INPA. O INPA faz um tipo de ciência, mas é de pesquisa mais, vou dizer pura, mas tem a básica, né? Teórica, né? Teórica e básica, exato. Mas também há cientistas com soluções, digamos, inclusive patentes. Então, sem esse fortalecimento do ecossistema de conhecimento e de valorização do que nós temos, nós não vamos a canto nenhum. O Dr. Maurício fez, esta coisa é absolutamente fundamental. O uso da ciência e da tecnologia na diversificação da nossa matriz. Esse é que nós temos que valorizar. Esse é um caminho muito interessante para que, digamos, você possa trazer aqui pessoas que você vai ficar extremamente surpreso e satisfeito com o que elas já têm de conhecimento acumulado para utilizar na diversificação da nossa economia. Considerações finais, doutor Maurício? Alex, eu gostaria de agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, com o Dr. Tomás, mais uma vez ressaltando a importância do conhecimento do público em geral acerca dessas questões tributárias, especialmente falando da Zona Franca de Manaus. Fica aqui um incentivo para que as pessoas se interessem por esse tema, estudem esse tema e busquem cada vez mais também posições e educação ligadas ao ramo da tecnologia. É um ramo que toca todas as áreas, inclusive o direito, inclusive economia, enfim, saúde. E fica aqui o meu incentivo para os profissionais da área contábil e tributária para conhecer um pouco mais do que a gente tem aqui, do que a gente faz aqui em Manaus mesmo. Fica também um convite aos interessados por temas ligados à Zona Franca de Manaus para se inscreverem no Pensar Contabilidade 2022, é um evento gratuito, 100% online, e nesse evento você tem a oportunidade de assistir diversas exposições de vários profissionais da área tributária e contábil. Eu tenho uma exposição acerca de oportunidades tributárias na Zona Franca de Manaus. Pensar Contabilidade é gratuito, então fica aqui o convite para que vocês conheçam esse trabalho. Doutor Thomas. Na mesmíssima linha, eu ia dizer para você o seguinte: olha, minha satisfação, e quero lhe parabenizar, é levar essa informação, digamos, mais qualificada, como o doutor Maurício põe aqui, como ele tem contribuído, para o grande público. Porque às vezes digamos, lícita as dúvidas. Por que não fizeram aquilo? Então essa oportunidade que você gera desse debate qualificado é extremamente importante. Fico feliz, estou sempre à sua disposição e já vou fazer minha inscrição porque já soube aqui agora, então a gente tem sempre de aprender. Fico só triste porque o senhor chegou no último bloco e o debate seria muito mais interessante, muito mais, pegaria fogo se o senhor tivesse chegado 60 minutos de muito debate, mas eu quero agradecer vocês.